falar com o microfone na mão, não sei usar não. Então ele fixo assim me ajuda bastante. Meus irmãos, é um prazer poder estar com vocês novamente aqui, agora com o propósito de dar um estudo, de escola dominical. Minha esposa diz que eu não sei diferenciar muito pregação de estudo de escola dominical não. Eu estudo de escola dominical como se estivesse pregando, mas eu vou me esforçar para tentar ser um bom professor de escola dominical e tratarmos sobre um tema que julgo muito importante e oportuno sempre pensarmos acerca do modo que nós enchemos, ou os meios através dos quais nós enchemos a nossa mente e o coração com o propósito de praticar a palavra de Deus. Então, nós vamos pensar sobre como encher a mente com a palavra de Deus para praticá-la. Então, nós vamos tentar refletir acerca disso. Mas nós vamos começar inicialmente lendo dois textos. Nós vamos ler o texto de Colossenses, capítulo 3, verso 16. Colossenses, capítulo 3, verso de número 16. As primeiras palavras, quando diz assim o apóstolo Paulo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então note as primeiras palavras: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O outro texto é o texto de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. Texto muito conhecido, quando o apóstolo Paulo, mais uma vez, falando-nos sobre a suficiência da Escritura Sagrada, ele nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Então, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus bendito, rogamos a Ti que neste momento, Senhor, seja gracioso conosco, gracioso comigo na exposição deste estudo, para edificação e instrução do Teu povo, e também, ó Pai, com aqueles que escutam, que possam estar atentos, que possam ser instruídos pelo Senhor, como encher a mente com a palavra de Deus para praticá-la. Se conosco, abençoa-nos, é o que te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, irmãos, pensar acerca de encher a mente com a palavra de Deus para praticá-la é algo que é realmente fundamental, porque para que nós possamos viver de acordo com a verdade do nosso Deus, é fundamental que nós conheçamos a verdade de Deus, a sua palavra, bem como as suas doutrinas. Como viver adequadamente a parte do conhecimento da verdade. Não há a menor possibilidade de nós vivermos adequadamente, segundo a vontade do nosso Deus, a parte do conhecimento da verdade ou da vontade revelada do nosso Senhor. Então é especialmente e é fundamental, melhor dizendo, que nós atentemos para a palavra do Senhor. Porque, como disse, é necessário conhecer para praticar adequadamente, para viver de modo adequado. Então, não existe verdadeira vida cristã a parte do conhecimento das verdades reveladas do nosso Deus. E nós podemos olhar isso abundantemente na Escritura, mas nós vamos pensar brevemente acerca do que a Escritura nos chama a conhecer para praticar, mas então nós vamos pensar de modo mais claro e mais detalhado acerca de como encher a palavra, a nossa mente com a palavra, para que possamos praticar. Quando nós olhamos
para a Escritura, nós encontramos, como, por exemplo, o texto que nós lemos de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo dizendo que a Escritura ela é útil para uma série de coisas para a nossa vida, questões práticas para a nossa vida, para fazer o homem perfeito ou perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura ela é útil para fazer o homem completo. Então a Escritura ela é indispensável para isso. Para a boa prática é necessário então que nós estejamos com a mente e sobretudo o coração encharcados com a verdade do nosso Deus. Quando nós olhamos para os nossos padrões doutrinários, nós também encontramos os nossos padrões nos apresentando essa ideia de que é fundamental conhecer para que possamos atender às ordens, aos imperativos, aos deveres que são impostos na própria palavra do nosso Deus. Quando nós pensamos na pergunta de número 3 do breve catecismo, nos diz assim: qual a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Resposta: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Então perceba que há primeiramente aquilo que é um indicativo, ou seja, você precisa crer nestas coisas que você deve abraçar como verdades fundamentais, não somente tendo-as em sua mente, mas em seu coração, e então o imperativo quanto àquilo que nós devemos fazer ou praticar. E é exatamente assim que é dividido o nosso breve catecismo. São 107 perguntas mais respostas, e a partir da pergunta número 4, nós encontramos até a pergunta 38, o que nós devemos crer acerca de Deus. Essa pergunta número 3 divide o que nós devemos crer acerca de Deus. Está lá, na pergunta 4, o que Deus é, até a pergunta número 38. Da 39 em diante, o dever que Deus requer de nós. Então, é fundamental nós crermos para que possamos, então, praticar. Então, a fé em Deus, ou a fé em suas verdades, é um fundamento da obediência a Deus. E como comenta alguém, ele diz assim: porque cita-se crer antes de dever. Ele diz: cita-se crer antes de dever, porque na vida cristã, assim como no mundo natural, a raiz deve vir antes do fruto. Como o homem imagina em sua alma, assim ele é, diz Provérbios 23, verso 7. Crer é a raiz e o condutor da vida. É por isso que a verdade a ser crida tem de ser estabelecida antes que se considerem os deveres exigidos. Então, notem, irmãos, as coisas nas quais acreditar são colocadas antes das coisas a serem praticadas. Tito capítulo 3, verso 8 nos ensina isso. E nós devemos entender que a verdadeira, irmãos, obediência, a verdadeira obediência a Deus é a obediência da fé, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 5. Então, note como a fé ela está atrelada inicialmente como algo que nós não podemos considerar como coisa de pouca importância, não. Então, a razão para isso deveria ser óbvia. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o apóstolo em Hebreus capítulo 11, verso 6. O incrédulo é incapaz de agradar a Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 8. Por que razão? Porque ele está espiritualmente morto em seus pecados, como diz Paulo mais uma vez em Efésios capítulo 2, verso 1 e verso seguinte. Pois, como diz ele mais uma vez, somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, foi assim que o nosso Deus determinou que todas as coisas fossem. Mas há muitos que vão dizer aí o seguinte, talvez você tenha sido alguém que disse isso, ou alguém que já ouviu alguém dizer uma dessas coisas, mas vou mencionar apenas uma. Não é preciso crer para praticar. Não importa a doutrina, o que importa é a vida. Eu não preciso crer ou me apegar à doutrina, o que importa de fato é viver. Não é preciso crer para praticar. É uma declaração, irmãos, que nós devemos considerar como falsa. Nós devemos entender que ninguém é obrigado a crer. Não podemos obrigar absolutamente ninguém a crer. Mas é falso alguém dizer que não faz diferença crer para praticar.
nós olhamos para o apóstolo João, em 2 João, versículo 9, 2 João, versículo 9, o apóstolo, ele nos diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Note o apóstolo João também, no Evangelho, João capítulo 4, versos 22 e 24, ele tratando ali junto a mulher samaritana, veja como é fundamental a questão do crer. Vai dizer assim, João capítulo 4, versos 22 e 24, diz assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 24: Deus é Espírito, não importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, adorem a Deus de acordo com a sua verdade, uma adoração espiritual e uma adoração que está em conformidade com a sua verdade, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade de Deus, como diz o próprio apóstolo João, em João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É isso que diz o apóstolo em João capítulo 17, verso 17. Então, não é possível, irmãos, ter vida correta com a fé errada, como diz a própria palavra em Mateus capítulo 7, verso 18. Por isso, então, o catecismo põe crer antes de praticar. Quando o homem crê na verdade, no que a Bíblia ensina, necessariamente ele será conduzido à prática. Como está lá em Tiago, capítulo 2, verso 14, Tiago, capítulo 2, verso 17, Tiago, capítulo 2, verso 26. Então, nós não podemos, de modo algum, nós que estamos arraigados na palavra, a palavra está arraigada em nosso coração, nós não podemos deixar de praticar, nós não podemos ter uma ortodoxia morta. Como diz João Calvino, a verdadeira religião não é uma religião apenas de língua, mas de vida. Então, nós conhecemos a verdade do nosso Senhor, vamos praticá-la, mas para que possamos praticá-la é necessário que nós possamos encher a nossa mente com a palavra do nosso Senhor. Então, como encher a mente com a palavra de Deus para praticar? Veja, irmão, se nós de fato conhecemos a Cristo, nós fomos salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, se nós realmente provamos que o Senhor é gracioso, nós devemos desejar o leite puro da palavra para que possamos crescer nela. Devemos deixar então que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. É necessário. Mas com qual propósito nós fazemos isto? Qual o propósito de a palavra de Cristo habitar em nós? Nós podemos mencionar brevemente 3. Primeiro, inculcar as Escrituras em nossas mentes. Então, para que a palavra seja inculcada, não somente na mente dos nossos filhos, como diz Moisés em Deuteronômio, mas inculcar as Escrituras em nossas próprias mentes. Segundo, enraizá-las em nossos próprios corações. Desce da mente para o coração. E em terceiro, expressá-las em nossos discursos e em nossa própria vida. Então perceba que não é algo que deve ficar restrito a uma questão subjetiva apenas, mas isso deve ser expresso na nossa própria caminhada. Mas, como irmãos, encher a mente com a palavra de Deus. Nós podemos pensar em algumas formas de nós fazermos isto. Pensemos inicialmente no que nós podemos chamar de uma leitura sistemática da Escritura Sagrada. Uma leitura contínua da Escritura Sagrada. E aqui trata-se de um dever particular de cada um de nós que somos membros da Igreja de Cristo, ou seja, um dever de todos vocês, bem como o meu. Leitura sistemática. O que seria isso? Leia a Bíblia inteira, com atenção. A Bíblia inteira com regularidade e a Bíblia inteira com frequência. Somos chamados, irmãos, nós somos os homens e mulheres da palavra, nós somos os homens e mulheres do livro. E devemos então ser aqueles que se apegam à palavra e procuram ler a Escritura, não de modo irreverente, mas com toda a atenção diligente. Porque não se trata de um livro comum.
Não é como o jornal que você pega ali e dá uma lida de qualquer jeito. É a palavra do nosso Deus, inspirada por Ele. Portanto, nós não podemos tratá-la como coisa que é insignificante, não. A leitura, ela deve ser uma leitura totalmente atenciosa. E nós devemos, então, nos esforçar para procurarmos conhecer o máximo possível. E nosso Deus, irmãos, Ele responsabiliza os crentes. Os crentes, e muitas vezes, repreendem os crentes na Escritura. Por que Ele repreende? Por causa da ignorância da palavra, por causa da ignorância do que a palavra de Deus diz. Depois leia lá em Juízes capítulo 17, o caso de Miqueias e Levita. Leia lá em 2 Reis capítulo 17, Deus pronuncia ira sobre os samaritanos. Leia 2 Crônicas capítulo 34, quando Josias descobre a ira de Deus quando encontra o livro da lei. Nós não podemos, irmãos, de modo algum, nos deixar ou nos dar ao luxo de nós sermos ignorantes de qualquer parte da Escritura. Nós devemos usar todos os meios para estarmos familiarizados com todas as suas partes. Então, a leitura sistemática, ela consiste, irmãos, ela é sistemática, consistente, ela nos ajuda com isso. E quais são os benefícios, né? Os benefícios, eles são cumulativos. Quanto mais você lê, quanto mais você se debruça na Escritura, mais você vai acumulando conhecimento da verdade de Deus. Mas o que isso exige, irmãos, de mim e de ti? Isso exige de mim e de ti paciência. Exige de nós um tempo dedicado e um esforço paciente para isso. E apesar de exigir de nós paciência e tempo, irmãos, nós devemos entender que é algo gratificante. Você vai colher os frutos de uma leitura diligente da palavra. Aqueles planos de leitura, geralmente os pastores compartilham no início do ano, ou ao final de um ano, para que comece logo em janeiro a ler, é algo que é muito proveitoso. Eu, particularmente, gosto de fazer uso de um plano de leitura. Então, mas há alguns que rejeitam planos sobre como ler a Bíblia. Alguns vão pensar que essa ideia de ter planos para ler a Escritura pode atrapalhar ou dificultar uma meditação lucrativa na palavra. Veremos que leitura da Escritura é algo distinto de um período dedicado à meditação. São coisas distintas. Leitura da palavra é uma coisa, meditação na palavra é outra. Mas alguns pensam que a leitura assim, ela dificulta uma meditação que seja de fato proveitosa na palavra. Mas ponderemos, irmãos, duas palavras de dois homens. O Lloyd Jones, ele escreve o seguinte: ele nos adverte de um lado dizendo assim: é uma coisa boa ler a Bíblia diariamente, mas pode ser bastante inútil se simplesmente o fizermos para poder dizer que lemos a Bíblia diariamente. Eu sou um grande defensor de esquemas de leitura da Bíblia, mas temos que ter cuidado para que em nosso uso de tais esquemas não nos contentemos apenas em ler a parte do dia e depois sair correndo sem pensar e meditar. No outro, A.W. Tozer, ele disse o seguinte: nada menos do que a Bíblia inteira pode fazer um cristão inteiro. Nada menos que a Bíblia inteira pode fazer um cristão inteiro. Então, rejeitar, irmãos, os planos regulares de leitura, raramente, irmãos, raramente faz de mim e de ti conhecedores da Bíblia. Raramente. John Owen, o puritano, nos diz o seguinte: quando os homens leem a palavra, mas raramente, de modo que as coisas dela lhes são estranhas ou não lhe estão familiarizadas, eles estarão continuamente perdidos no que são. Então, muitos irmãos, dos que se opõem à leitura da Bíblia em um ano, por que razão eles fazem isso? Mais uma vez, porque dizem ter dificuldade também, alguns dizem outro argumento, para reter o que leram. Não vou ler muito não, pastor, porque eu não consigo reter tudo não. Então, eu leio aqui, algum verso ali, outro aqui,
palavra ali, outra aqui. Por quê? Porque eu não consigo reter tudo na minha cabeça. Então, como diz o autor, ele vai dizer assim, devemos considerar essa maneira de pensar como se Satanás estivesse sentado do nosso lado na cama, sussurrando em nosso ouvido. Então, imagine que você vai, eu não vou ler muita palavra porque eu não vou conseguir reter o máximo possível no momento. Tenha isso, se vier à sua mente, como uma sugestão de Satanás, para que você não tire o maior proveito da própria palavra. Então, irmãos, nós devemos abordar a leitura da Bíblia de modo diligente, sim. E devemos nos voltar para a Bíblia como atletas que são profissionais. Sua capacidade de ler aumentará através de exercícios regulares. Sua capacidade de ler e de conseguir reter vai aumentar à medida que você fizer a leitura da Escritura. Não há progresso sem sangue, não há progresso sem suor, não há progresso sem lágrimas. O encorajamento é que você não desanime. Se no início você entender e lembrar pouco, nós devemos fazer? Devemos perseverar e orar muito, para que possamos então reter o máximo da leitura sistemática da Escritura. Então, o primeiro modo é lendo a Bíblia. Abra a sua Escritura e leia. Você não tem desculpa nenhuma para não ler a palavra. Até em áudio você tem, se você de repente não consegue ler. Eu não tenho ela física, mas tenho celular. E não tenho celular, mas tenho Kindle. E não tenho Kindle, tenho tablet. Não tenho tablet. Não tem desculpa. Nós temos ocasiões para ler no claro, no escuro, deitado em pé. Não tem ocasião que nós não possamos ler a palavra. Nós, nos nossos dias, não temos uma menor razão para nos desculparmos da nossa negligência e lermos a palavra do Senhor. Você quer ter a sua mente cheia da palavra, leia a palavra, mas não somente isso. Nós somos chamados a meditar na palavra. E a meditação é algo importante. Mas como é que as pessoas, em geral, pensam sobre meditação? As pessoas geralmente pensam na meditação praticada pelas religiões orientais. Né? E qual seria a prática deles? Seria a ideia de um esvaziamento da mente. Então, o que é meditar? É esvaziar a mente. É tirar tudo o que eu tenho na cabeça e entrar num estado ou outro. Mas esse não é o modo, ou não é a forma determinada pela Escritura que consiste meditação. Meditação na Escritura é exatamente o oposto. Meditar é encher a mente com as verdades do nosso Deus. Sejam as suas palavras escritas ou a divindade do nosso Senhor, os seus atributos. Então, meditar na Escritura é justamente se refere justamente a apontar na Escritura como um pensamento profundo, cuidadoso e orante. Então, é a mente encharcada com a verdade para que você possa tirar o maior proveito da palavra. Quando nós pensamos em algum texto que fala sobre meditação, em qual texto nós pensamos imediatamente? Pensamos nos Salmos, logo o Salmo 1 e aí o Salmo que vai nos dizer, não é? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, perceba, meditar ali para o salmista, tendo como objeto a própria palavra de Deus. Mas, ainda pensando sobre o que é meditação, Matthew Henry, ele diz o seguinte: meditar na palavra de Deus é falar conosco sobre as grandes coisas nela contidas, com uma aplicação de mente, uma firmeza de pensamento, até que sejamos adequadamente afetados por essas coisas e experimentemos o sabor e o poder delas em nossos corações. Thomas Watson, um puritano, diz: meditar é ruminar as verdades que ouvimos. E há dois tipos, irmãos, de meditação. Nós podemos falar numa meditação que é ocasional. O que seria uma meditação ocasional ou extemporânea? Você está andando na rua, olha para os céus e contempla então os céus, e você se recorda do que diz o salmista no Salmo 19:
Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, você contempla os céus, você começa a meditar na glória do Deus que criou todas as coisas. Ou, ocasional, você está na sua casa fazendo aquilo que você mais gosta como mulher, varrendo a casa ou lavando os pratos. Então você está lá se deleitando nesse dever. E então você começa a pensar no prato sujo que você teve de limpar agora. Você começa a refletir sobre a sujeira que há no seu coração, o pecado, e como ele precisa ser todos os dias tratado, o seu pecado expurgado do seu coração. Ou quando você está varrendo, como o pecado ele precisa ser expurgado, varrido, vasculhado no coração constantemente, como você vasculha o teto ou varre o chão, como é necessário que você possa varrer o seu coração todo tipo de iniquidade, coisas que são contrárias à vontade do Senhor. Isso é, se utilizar os momentos do dia para tentar fazer uma meditação proveitosa. E essa meditação ocasional, ela é uma meditação que tem de ser guiada pela verdade de Deus. Então, note, quando você pensa nisso, você pratica algo desses deveres, você vai tentar refletir neste dever à luz da verdade, ou da doutrina, ou da palavra. Então, elas não estão à parte da palavra de Deus. Então, meditação ocasional ou extemporânea. Mas, o que nós regularmente fazemos, e temos como um dever, é a meditação deliberada. É quando nós determinamos conscientemente uma ocasião para meditar. E essa meditação, ela funciona como um ato reflexivo. A meditação é um ato reflexivo. A meditação é um ato reflexivo da alma. É um ato da própria consciência do homem. Então, na hora que você está meditando, você não está simplesmente pensando assim: o texto diz assim, como amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, como diz o salmista no Salmo 119. E então você pensa, fulano de tal não ama, fulano de tal não ama o Senhor porque ele não medita, fulano não faz isso, cicrano, não. A meditação é um ato reflexivo porque envolve uma reflexão e uma avaliação da sua própria alma à luz da palavra de Deus. Então você vai olhar para o salmista que diz: como amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. E você vai pensar: mas será que eu amo a lei do Senhor? Será que de fato eu tenho prazer na lei de Deus? E então você pensa: qual é a evidência de que eu amo a lei de Deus e tenho prazer nela? É que eu medito nela todo o dia. E você pensa: eu medito na lei de meu Deus todo o dia? Você vai chegar a uma conclusão: eu acho que eu não leio tanto assim, não. Eu não medito proveitosamente. Poucas são as vezes que eu me debruço na palavra. Então você vai perceber: eu não amo tanto meu Deus como eu deveria. Eu não amo tanto a lei do Senhor como o salmista ama. Você começa a perceber que você está aquém da verdade do Senhor. Você está aquém, longe de ser aquilo que você deveria ser. Isso envolve meditação. E por vezes, de vez em quando você se encontra em conformidade com a verdade, até ajustado com algo, mas geralmente você está aqui. Isso é meditar. Você está avaliando a sua real condição, a condição da sua própria alma. E a sua própria consciência não vai deixar que você se engane, não. Ela vai dizer: você está aqui, longe disso mesmo, e você precisa melhorar muito. Então, a meditação é um ato reflexivo. E a meditação, ela é algo que deve ter necessariamente como objeto a palavra. O salmista diz, não é? Sobre a palavra como o alvo da sua meditação. Ele medita de manhã e de noite, na lei do Senhor. Então, não somente a palavra, mas várias outras coisas podem ser objeto da minha meditação. Mas sempre tem um objeto, sempre é a palavra diretamente ou algo extraído da própria palavra. Essa meditação, então, ela envolve 3 portas que são fundamentais para uma meditação que é realmente proveitosa. A primeira porta para uma meditação proveitosa é a porta da compreensão. Então, é quando você compreende a verdade que está posta diante dos seus olhos.
Então você tem que ter um mínimo de conhecimento daquela verdade que você tem lido ou estudado na ocasião da sua própria meditação. Então passa pela compreensão. É uma questão do uso da própria razão, do intelecto. Segundo, a porta do coração ou dos afetos. Aquilo que passa pela minha meditação, pela minha razão, pelo meu intelecto, deve descer para o meu coração, como que ruminando aquelas verdades, para que elas possam passar aqui pelo meu afeto. Ela tem de me ferir de alguma forma ou me encorajar. E terceiro, a porta do viver prático. Aquilo que desceu da mente para o coração deve se estender para os meus membros para que eu possa praticar. Então a meditação ela vai envolver isso. A meditação e a prática são como irmãs. Elas devem caminhar juntas. E qual o propósito? A resposta, irmãos, ao propósito é uma transformação pessoal. É uma transformação pessoal, é ter a mente cheia para que possamos então viver de um modo que agrade o nosso Senhor. E essa meditação, irmãos, envolve muitas coisas. Ela envolve uma longa e continuamente sobre um assunto. Você vai estar ali envolvido em algum assunto e refletindo sobre isso. Isso deve levar, como falamos, ao uso prático das Escrituras em nossa vida. A meditação é o melhor meio de nós mantermos as palavras das Escrituras em nossas mentes e aplicá-las ao nosso próprio coração. E se sua meditação, irmão, surgir de uma pergunta sobre um versículo das Escrituras, ela logo tomará a forma de ler e reler o texto em espírito de oração. Então você vai estar envolvido nisso, né? Muitas vezes você observará implicações teológicas de uma própria passagem que você lê. E no que isso deve resultar? Isso deve resultar em uma aplicação pessoal que é sólida e que seja explicitamente ou legitimamente extraída do próprio texto. Então, na meditação, nós lemos o texto, nós estudamos o texto, nós clamamos por iluminação do Espírito para compreendermos o suficiente daquele texto, apresentamos perguntas diante de Deus à medida que nós meditamos. E então, uma vez tendo meditado, nós falaremos sobre a oração aqui, mas nós oramos baseados naquilo que nós meditamos. Não há melhor combustível para a oração do que a meditação. Você medita e em seguida você ora baseado naquilo que você acabou de meditar. Ora por si mesmo, então você estende a oração pelos seus irmãos. Assim como você, todos nós estamos aquém do amor que nós deveríamos ter pela própria palavra de Deus. Isso então, irmãos, é uma boa forma, uma boa maneira de nós comungarmos com o nosso Senhor, de termos comunhão com o nosso Deus. E aqui então o Senhor nos ensina a sua vontade, que nunca vai além de sua inspirada palavra. Então a meditação é uma prática daqueles que são verdadeiramente piedosos. Mas além da leitura sistemática, além da meditação, há o dever nosso do culto privado, o que nós chamamos de devocional. Essa prática, irmãos, combina leitura sistemática e meditação, junto com a oração. E colocamos então elas num contexto de adoração privada. Usar então os meios de graça, ou como chamam nossos padrões, os meios de preservação em um espírito de adoração, é o que torna lucrativo este dever para cada um de nós. O Salmo 5 afirma que o salmista buscou a Deus de manhã cedo. Veja só como este homem piedoso, buscava ao Senhor. Salmo número 5, verso 3, diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O salmista também meditava sobre os caminhos de Deus nas vigílias noturnas. Olha lá o Salmo 63, verso 6. Salmo 63, verso 6. A palavra do nosso Senhor nos diz assim: no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. E o Salmo 119
até o retrata, irmãos, buscando a face de Deus 7 vezes em um dia. Olha lá o que diz no Salmo 119, verso de número 164. 119, verso 164, o salmista então nos diz assim: 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Então, o salmista, irmãos, criou um hábito bom, o hábito de ter comunhão com o seu Deus. Um hábito bom de ter comunhão com o próprio Senhor. E isso não pode acontecer sem perseverança. Isso não pode acontecer sem sermos perseverantes, sem nos esforçarmos para isso. E essa adoração, irmãos, essa adoração privada, ela garante para nós algumas coisas. Ela garante para nós que pratiquemos a leitura sistemática da Escritura, e ela garante para nós uma meditação que seja diária. Então, não despreze o privilégio que você tem de todos os dias ter um tempo dedicado à devoção ao teu Deus. Uma outra forma de nós também enchermos a nossa mente com a palavra do nosso Senhor é através da oração. A oração, irmãos, é um elemento importante para nós entendermos a Escritura e para também mantermos a Escritura em nossas mentes. Então veja que a oração é algo indispensável. Como o homem não pode conhecer as coisas de Deus sem o Espírito, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 2, versos 13 a 14, é fundamental que nós supliquemos a Deus. A oração, então, ela vai demonstrar algo para nós. A oração vai demonstrar a dependência. Veja, nós dependemos de Deus. Cristo, sendo Deus tal qual o Pai, ele clamava ao Pai na sua dependência. Se Cristo dependeu de Deus, o Pai, que dirá nós, irmãos? Nós precisamos de Deus. Então, nós precisamos clamar ao Senhor. Então, a oração, ela demonstra dependência do Deus Trino no estudo da sua palavra. Mas você vai estudar a palavra, ore. Nós não devemos abrir a Bíblia sem orar ao Senhor, para que Ele nos dê a graça de termos as nossas mentes, nossos corações iluminados para entender a palavra e para vivermos de acordo com a palavra. Não é pelos nossos próprios esforços que nós conseguimos fazer isso. É pela graça do nosso Deus que nos capacita. E Deus, irmãos, fez nossas mentes. E é Ele mesmo quem nos dá sabedoria e capacidade. E é Ele também quem nos priva, como Ele quer. Então, por isso é muito importante que clamemos o Senhor. O Senhor, Ele pode tanto aumentar como diminuir nossa sabedoria. Nós devemos entender também que nossa memória, o pastor falou aqui, né, da palavra, que a nossa mente ela foi alcançada pelo pecado e que nós precisamos do auxílio do nosso Deus para compreendermos as verdades do nosso Senhor. Mesmo a nossa memória tem uma dimensão espiritual e deve ser uma questão também de oração. Oremos para que nossa mente possa preservar as verdades que nós lemos ou ouvimos por meio da pregação em nossa própria mente e em nosso coração. Thomas Boston, um puritano escocês, observou os efeitos do pecado na memória e da graça também na memória. Por essa razão, então, suplicar a Deus por isso é importante, para que possa ficar na nossa mente e nosso coração a verdade do nosso Deus. Mas uma coisa importante que você possa refletir acerca disto, sobre aquilo que fica ou não na sua memória. Veja, irmãos, com que facilidade nos lembramos de coisas que nos impressionam profundamente. Com que facilidade nós nos lembramos de coisas que nos impressionam profundamente. Para aqueles que casaram, quem aqui esqueceu do dia do seu casamento? Se ele foi marcante para você. Dificilmente nós nos esquecemos do dia do nosso casamento. Pense no dia do nascimento do seu próprio filho. Ou pense em outra ocasião especial na sua vida, que está na sua memória, porque foi uma ocasião impressionantemente marcante para você. Mas, irmãos, veja, uma das razões por que nós nos lembramos tão pouco
da Escritura é porque essa Escritura não nos marca e não nos impressiona profundamente como deveria nos impressionar. E o problema, irmão, não está na palavra, ou está? O problema está na palavra, irmãos? Não. O problema está onde? No nosso coração, né? Como disse alguém, eu não sei quem foi que disse isso, mas o coração do problema é o problema do coração. É o nosso coração, corrupto. O que não nos impressiona é a palavra por causa da nossa própria miséria, irmãos. É a nossa própria indiferença. É por não tratarmos a palavra de Deus como deveríamos tratá-la, como palavra do próprio Deus. Então, por essa razão, rapidamente nos esquecemos do texto lido, da palavra pregada. O pastor se esforça, prega hoje, amanhã, na segunda-feira, muitas vezes passou, foi embora, nos esquecemos completamente. Próximo domingo, já não lembro mais do sermão anterior. Então, é lamentável isso. O pastor me falou aqui de uma prática boa que vocês têm, que é bíblica demais, e ouvir o sermão, e ruminar o sermão, e continuar pensando no sermão nos dias da semana, conversando, discutindo. Isso é fundamental para que a palavra de Deus, de fato, ela possa morar em nosso coração. A palavra de Deus deve nos impressionar sempre. Então, mas frequentemente ela causa pouca impressão em nosso coração e assim nós nos esquecemos dela. Mas quando a verdade nos impressiona profundamente, irmãos, raramente nós nos esquecemos. Raramente. E nós não podemos nos desculpar ou limitar o poder do Espírito Santo, supondo que você não pode lembrar do conteúdo das Escrituras. Nós podemos. Nós podemos pedir a Ele, ao nosso Senhor, que Ele nos lembre e que Ele faça com que nós nos impressionamos, irmãos, com a sua glória, com a sua palavra, com a sua verdade, com o seu Evangelho, com a sua vontade. E devemos então fazer maior uso da oração em nossa leitura da Bíblia, a fim de que essa palavra então possa encontrar verdadeira guarida em nosso íntimo. Muitas coisas podem realmente nos ajudar na oração e a fixar inclusive as verdades de Deus em nossa mente. A oração do Pai Nosso, a oração dominical, ela é útil. Ela também nos ajuda a orarmos, baseados na verdade do nosso Deus, orando trinitariamente ao nosso Deus. Os salmos, eles também são úteis para a nossa devoção e inclusive para a nossa própria oração. Nós podemos transformar as palavras do salmista, que são orações, em nossa própria oração. Tais práticas, irmãos, vão aumentar a nossa memória das Escrituras, porque estamos colocando as Escrituras em usos práticos. Então você vai clamar a Deus e devemos então transformar a linguagem das Escrituras em argumentos. Não há melhor argumentos que os argumentos do próprio Deus apresentados diante dele em oração. Então nós vamos suplicar ao Senhor. Mas para que você possa usar essa linguagem bíblica, você precisa então encharcar a sua mente com essas verdades, para que você possa usá-las e assim então, cada vez mais firmar as palavras do Senhor na sua memória e no seu próprio coração. Então, use as palavras do Senhor. Por exemplo, quando Deus diz que sua vontade é a nossa santificação, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, devemos orar para que o Senhor nos santifique por causa do seu nome. E vamos orar baseados na própria verdade. Outra forma, então, também de nós enchermos nossa mente com as verdades do nosso Senhor é quando nós procuramos ouvir sermões. Então, ouvir sermão diligentemente, irmãos, é uma forma de nós conseguirmos gravar essas verdades na nossa própria alma. Nosso estudo particular é indispensável. Contudo, o anúncio público da palavra, nós ouvimos Cristo mais diretamente falando conosco. Então, é Cristo falando por meio do seu Evangelho. Então, através da proclamação da palavra, nós o ouvimos. E como diz o apóstolo, Romanos 10, 14, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, o foco do ministro no Evangelho é proclamar Cristo e este crucificado, como diz a palavra. E essa pregação é uma pregação que está cheia das Escrituras. A pregação é o principal meio de graça que nós temos para ouvirmos Cristo falar, e devemos ter uma real expectativa das bênçãos do Espírito Santo quando nós ouvimos o sermão. E lucramos, irmãos, muito quando ouvimos sermões com o coração humilde e submisso. E também lucramos muito quando nós conversamos sobre o sermão. Pratiquem isso. Porque é um dever e ao mesmo tempo um grande
uma forma muito proveitosa de termos a palavra em nosso coração. Podemos fazer também uso de perguntas e comentários com nossos filhos em casa sobre aquilo que foi pregado. Obteremos assim, irmãos, maior lucro com a palavra pregada enquanto a exposição e a aplicação estiverem frescas em nossa mente. Ouvimos aqui, vamos para casa, vamos conversar acerca disso, acerca do conteúdo tratado na escola dominical, acerca dos temas tratados em reunião de oração. São meios através dos quais o nosso Deus, Ele nos dá a graça de termos a sua palavra sendo exposta de modo abundante a nós, sobretudo neste dia do Senhor, dia da feira da alma, dia da adoração pública e privada ao Senhor, dia de estarmos na sua casa, junto ao povo de Deus, para ouvirmos a sua palavra, num culto que é do início ao fim, encharcado com a palavra do nosso Senhor. E assim então nós passamos a usar as Escrituras. Nós devemos abordar a Escritura ou o estudo da Bíblia como aprenderíamos uma língua que é estrangeira. E a única maneira, irmãos, de nós aprendermos o idioma é mergulharmos nele e usá-lo sempre que possível. Devemos realmente nos esforçar, irmãos, para que nós possamos usar as Escrituras que lemos em nosso culto particular, em nossa conversa diária com outras pessoas. Isso vai nos ajudar como mais um meio para fixarmos a palavra do Senhor, as coisas lá do alto, onde Cristo está em tudo aquilo que nós fazemos. Isso vai nos ajudar no evangelismo, isso vai nos ajudar na disciplina com os nossos filhos, no trato com ele, a fim de que nós usemos a Escritura para instruir e disciplinar nossos filhos. E na disciplina, então, a palavra evita que a nossa disciplina ela seja arbitrária. A palavra vai nos guiar naquele momento e vai garantir que a criança compreenda os princípios das Escrituras. Então note como a verdade de Deus ela vai permear toda a nossa vida assim. Outra forma então de nós enchermos a nossa mente com a palavra do nosso Senhor é usarmos até mesmo os nossos catecismos, que são lidos aqui, não é? Catecismo maior, breve, catecismo. Os catecismos são úteis para aprender sobre a própria Bíblia. Nossos padrões doutrinários usam uma linguagem que é profundamente bíblica, exata, biblicamente. Isso vai nos ajudar, irmãos, a conhecermos mais sobre a palavra. E também vamos tirar muito proveito se lermos também as referências bíblicas. Se nós estudarmos as referências bíblicas, se compreendermos as implicações teológicas das Escrituras, que são boas e que estão ali contidas nos nossos padrões. Ensinar nossos filhos também é uma forma de aprender. Pense numa forma boa de aprender e ensinando, irmãos. E ensinar nossos filhos é uma forma de também nós aprendermos mais sobre a palavra do nosso Senhor. Bíblias em áudios, cantar a própria palavra, os salmos. Pense num modo também muito bom de conseguirmos fixar na mente nossa, bem como dos nossos filhos, a própria palavra de Deus. É muito fácil aprendermos algo cantando. Você vê aí, pessoal, aquela música que fica na sua cabeça, né? Você nem gosta daquilo, aí passa um carro com um som, uma música com uma frase lá que você sai dali pensando naquilo e não consegue esquecer, porque realmente é um negócio que parece fixado. Nós precisamos aprender e tirar proveito da própria palavra para, ao cantar ela, nós possamos então ter a palavra de Deus em nossa própria mente, em nosso próprio coração. A adoração familiar também é algo importante. Aqui caminhando para o fim. A adoração em família aumenta o conhecimento da Bíblia para todos. A adoração em família, irmãos, torna toda a família mais familiarizada com a palavra. E não precisa, irmãos, ser algo extraordinário, não. Não precisa ser um pastor para fazer um culto doméstico, um culto familiar. A própria leitura de um capítulo é incomparavelmente melhor do que não ler absolutamente nada. Aproveitem isso. Cantar os salmos, mais uma vez, inculca as palavras de Deus com facilidade na cabeça das crianças. De outra forma, irmãos, aí é esforço, é memorizar. Já tentou memorizar? Memorizar a palavra? Ou memorizar os nossos padrões doutrinários? Memorizar, irmãos, é muito útil para as crianças e para nós, né? Até os mais velhos, viu? Você consegue memorizar alguma coisa. É algo realmente muito bom. Memorizar é muito útil para as crianças que muitas vezes não conseguem compreender o conteúdo bíblico.
E o que isso vai fornecer para elas? Isso fornece para elas uma base sólida sobre o qual elas podem construir. E a memorização também é útil, irmãos, para atender às necessidades e situações específicas na nossa própria vida. Momentos em que nós estivermos passando por dificuldades e aflições, ou estivermos num momento difícil lidando com alguém, lembrar das palavras de Deus é algo que vai guiar nossas palavras e nossos atos naquele momento. Então, poder recordar a palavra, tendo-a gravada em nossa mente, irmãos, é algo fundamental. E veja, nós somos capazes de memorizar. Eu aprendi a memorizar o breve catecismo, memorizar o saltério e várias outras porções da escritura com um amigo meu. Eu ainda não cheguei no nível dele, mas ele começou memorizando o Salmo 119. Ele memorizou o Salmo 119 em 2012, inteiro. Mas não somente na revista atualizada. Ele tem duas versões, a revista atualizada da Corrida Fiel. Mas não somente o Salmo 119, ele tem o saltério inteiro memorizado. Ele não é alienígena não, parece, quando a gente pensa nisso, mas ele tem todo o saltério memorizado, o Salmo 119 em duas versões, fora outras porções de livros da Escritura, os credos ecumênicos, o breve catecismo inteiro e vários conteúdos. Mas por que ele faz isso? Porque ele tem, né? Porque ele tem uma mente privilegiada? Eu penso que ele talvez tenha. Mas é esforço, irmão. Ele tem se esforçado, ele todos os dias lê, ele procura repetir o salmo, ele procura fazer uma revisão, ele procura retomar os salmos que memorizou. Ele agora está escrevendo a escritura a punho, uma forma muito boa de gravar a palavra em nossa mente, é escrevendo, não é? Você vai escrevendo, ele está escrevendo todos os dias a escritura, o propósito dele é escrever a escritura inteira. Isso faz com que ele tenha a mente encharcada com a verdade. O nome dele é Rodolfo, um amigo meu de Recife, candidato ao ministério também na igreja onde eu servia, no Pastor Paulo Brasil. Hoje, na verdade, está aqui no Vinícius Pimentel, uma congregação em Recife. E um irmão muito querido que me ensinou muito a amar a palavra e a gravar essa palavra na mente e, sobretudo, no coração. Então, veja, irmãos, nós temos várias formas de nós enchermos a nossa mente com a palavra do nosso Senhor. Agora, veja, chegando ao fim, de fato, nada chega no coração senão através da porta da compreensão. Nada. É necessário, então, que compreendamos a verdade. Nós devemos entender também que tudo feito em Cristo, no poder do Espírito, realmente, irmãos, vai fazer com que nós tiremos o maior proveito disso. Quando dependemos do Senhor e suplicamos ao seu Espírito, nós conseguiremos tirar e alcançar o máximo possível da nossa própria vida, a fim de que possamos ter realmente a nossa mente e coração cheio da sua verdade, para que possamos praticar. Mas qual é o alvo de tudo isso? O alvo de tudo isso é você se exibir como alguém que conhece a verdade do Senhor, simplesmente? Não, né? O alvo nosso é a glória de Deus, como em todas as coisas que nós fazemos. O alvo é a glória do nosso Senhor. A fim de que, então, em algum momento nós sejamos conhecidos como homens e mulheres que conhecem a verdade do Senhor, que sem precisar abrir a boca as pessoas possam perceber e notar isso em nós. Como uma ilustração que vou ler aqui, e concluiremos então o nosso estudo, apresentada por Benjamin Hartfield. Ele vai dizer assim: ele ilustra o poder da doutrina, e nós podemos pensar na palavra de Deus, para moldar o caráter e a vida. Ele diz assim: temos o seguinte enxerto da experiência pessoal de um general do exército dos Estados Unidos. Ele estava numa grande cidade ocidental, numa época de intensos alvoroços e violentos tumultos. As ruas eram diariamente abarrotadas por uma multidão perigosa. Certo dia, observou aproximar-se dele um homem com serenidade e firmeza de semblante singularmente combinadas, cuja própria conduta inspirava segurança. Tão impressionado estava com sua atitude em meio ao tumulto circundante que, quando aquele homem ele virou para vê-lo, apenas para descobrir que o estranho fizera o mesmo, virando-o para vê-lo. Observando sua viradela, o estranho voltou imediatamente até ele, tocando seu peito com um indicador, interrogou-lhe sem mais nem menos: qual é o fim principal do homem? Primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. Recebendo a contrassenha, respondeu: o fim principal do homem
é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Disse o estranho. Disse o estranho. Eu soube por sua aparência que você era um colega do breve catecismo. Nossa, é exatamente o que pensei em você, disse o general em resposta. Então, ele viu no semblante, no modo que aquele homem estava se comportando em meio a dias difíceis. E ele percebeu que aquele homem só poderia ser um homem do breve catecismo. Alguém que vive para a glória de Deus e que ama a sua palavra. Na forma que vivia, foi percebido nele as palavras de Cristo. E é isso, irmãos, é o que deve ser encontrado em nós. Precisamos aprender a palavra de Cristo e encharcar a nossa mente com ela para que possamos praticá-la. Para que as palavras de Cristo possam ser vistas em nosso modo de viver neste mundo. Nosso Senhor, irmão, nos dê graça para isso. O Senhor, pela sua palavra, pelo seu Espírito, capacita cada um dos irmãos a serem homens e mulheres, mais do que homens e mulheres simplesmente do breve catecismo, mas homens e mulheres da Bíblia. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, te louvamos por tua palavra, pela graça de podermos ler tua palavra, pela graça de estudarmos um pouco acerca de como encher a mente com a palavra. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos diligentes nesses deveres, na leitura, na meditação, na devoção privada, na devoção familiar, no ouvir a pregação, no cantar os teus salmos, no tirar proveito, ó Deus, de todas as ocasiões oportunas para termos a nossa mente e o nosso coração encharcados com a tua verdade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos diligentes, perdoa-nos por toda a nossa negligência, capacita-nos, ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Amém.